Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Uri Barros. Sirvo a Deus como pastor aqui na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, no nosso setor da Lapa, aqui na cidade de São Paulo. Igreja pastoreada pelo pastor Elias Camilo dos Santos e também auxiliada pelo pastor Paulo de Tarso. São nossos pastores, a quem já quero cumprimentá-los nesta abertura. Também este trabalho é uma iniciativa da Escola Bíblica Dominical. Essa é a Sala Abraão, é uma sala digital, que fazemos um apanhado das lições da semana. É uma iniciativa dos nossos superintendentes, pastor Renato Ferreira e pastor Ari Ferreira, aos quais também, em nome deles, cumprimento a todos os professores. E nessa edição, que nós estamos estudando a lição de número 13, que será ministrada no próximo dia 24 de dezembro, permitindo Deus, véspera de Natal, eu quero desejar já um Feliz Natal para todos os nossos irmãos, para você, para a sua família, você que frequentou a escola dominical este ano, que teve uma assiduidade. É bem comum todo início de ano fazermos alguns projetos e alguns propósitos, e entre eles da escola dominical, ela sempre está em primeiro lugar ali. E se você não participou, fica o nosso convite e incentivo para participar da Escola Bíblica Dominical neste ano de 2024. Então desejo um Feliz Natal e que o verdadeiro propósito do Natal, que é deixar Jesus nascer em seu coração, então lhe convido a transformar o seu coração numa manjedoura e permitir que o verdadeiro sentido do Natal, que é deixar Jesus nascer em nossos corações, possa permear a sua casa, a sua família e todos aqueles que estão ao seu redor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós, este último trimestre, estamos estudando a lição Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos e até a volta de Cristo. Tivemos uma análise, um compêndio aí sobre a questão da missiologia dentro da igreja, e nesta penúltima aula nós temos uma visão sobre o propósito das missões. Qual é o propósito? Qual é o programa que Deus deixou para a igreja? E nós vamos entender uma lição um pouco mais curta, uma lição com 2 tópicos, mas quero compartilhar com os irmãos aqui alguns pensamentos, algumas análises que nós fizemos. Esta aula há uma orientação do nosso superintendente, pastor Renato, que seja também uma aula voltada ao público, aos nossos irmãos. Sempre comumente nós temos no nosso canal do YouTube da Adelapa as aulas que são focadas aos professores, mas aqui nós vamos desenvolver alguns pensamentos também pensando nos nossos alunos. Eu trago aqui hoje como um livro de apoio o livro do mestre e pastor Valdir Bícego, Manual do Evangelismo, Aprendendo a Ganhar Almas para Cristo. É um best-seller da nossa casa publicadora da CPAD. Pastor Valdir, ele foi ministro do Evangelho, conferencista, articulista e escritor de lições bíblicas da CPAD, além de coordenar o projeto Década da Colheita, lançado pela nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no ano de 1990. Pastor Valdir era considerado um grande visionário das missões nos seus dias. Foi nosso pastor, tive a honra de ser pastoreado por ele, e ele deixou grandes discípulos. Entre eles quero fazer menção do nosso amigo pastor Ciro Sanches Iborto, que também tem o seu canal aí. Nós vamos permear algumas anotações do pastor Valdir dentro da nossa lição. Mas vamos lá, vamos começando com alguns pensamentos aqui. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto áureo, você que está com a revista, em 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso 16, que diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Eu vou até grifar aqui, olha, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Isso daqui é um ponto muito importante que precisamos ter. Quais são as implicações que nós temos para estes dias, A verdade prática diz que pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho é aquilo que o Senhor nos ordenou. Veja que isto é um propósito, irmãos.
Isso daqui, pregar o evangelho, é um propósito. E quando a gente fala desse propósito, a missão de pregar o evangelho, ela vem antes da fundação da igreja. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus já estava crucificado antes da fundação do mundo. Então, a missão de resgatar o ser humano já vem antes disso daí. Então, nós temos que levar em conta esse pensamento que nós não temos. Hoje nós temos uma geração um pouco acomodada pensando nas missões. Nós temos, olhando para a Assembleia de Deus, eu tenho um livro aqui da história da Assembleia de Deus, e mostra o quanto os nossos missionários, foi a lição da semana passada, lição número 12 da Igreja da Antioquia, mas a gente vê o quanto que o Espírito Santo ajudou e apoiou na evolução da igreja, na evolução das missões. Apocalipse, capítulo de número 5, eu quero te convidar, essa é a leitura bíblica em classe. Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 14, né, João nos escreve, cantavam, essa visão de João, né, quando esteve em visita às mansões celestiais, ele vê no versículo 9, e cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Veja, irmãos, veja que importante, eu vou grifar também aqui, foste morto, e com teu sangue compraste, então isso daqui é redentor. Veja que não há acepção, toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais, dos anciãos, e era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares. Vamos continuar aqui. Verso 12, que com grande voz eles diziam, veja, irmãos, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. E ouvia toda criatura que está no céu, veja só, que está no céu, toda criatura que está na terra, fala de nós, debaixo da terra e que está no mar, os seres marítimos e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja dado ações de graças. Opa, foi um pouco à frente aqui, deixa eu ver. Sendo dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam, amém, assim seja. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Glória a Deus por isso. Então, meus amados irmãos, nós vemos dentro desse texto que há um propósito de Deus. Nós vemos que a visão que João está tendo ali sobre a abertura do livro, ninguém achava ser digno, e é algo que é importante. Nós vemos que um dos anciões fala, eis aí o leão da tribo de Judá, e quando João ele olha, ele vê o cordeiro, ele não vê o leão. Porque, irmãos, o leão é para aqueles que estão vendo, aqueles que já venceram, que já chegaram lá. Mas nós que estamos caminhando, a gente ainda precisa passar pelo cordeiro. Esse é um ponto de muita importância para nós. Mas vamos seguir aqui na nossa lição. Algumas anotações que são importantes aqui. E eu já quero ir para o tópico de número 1, tá? Um panorama sobre a obra missionária. Então a primeira coisa aqui que nós vemos é que o fundamento da obra missionária ela está diretamente alicerçada na obra expiatória de Cristo para a salvação eterna. Um resultado do propósito de Deus de redimir e resgatar a humanidade desde a queda do homem lá no jardim. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o fundamento da realidade salvífica, e eu já comentei aqui, é que a missão da igreja, ela foi estabelecida antes mesmo da igreja ser fundada. Então é possível perceber que o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 5, há um relato de uma grande multidão, nosso escritor coloca isso, o comentarista coloca isso, e a palavra do povo era, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação, que é o que nós acabamos de ver. Então, a proposta, o tópico 1, quando fala do alvo da obra missionária, a grande proposta que nós temos que ter é que a igreja, ela é um agente
Entenda, a igreja com I maiúsculo, a igreja enquanto organismo, ela é um agente composta de membros que somos nós. Então nós temos que levar isso daí, e aqui eu já trago o livro do pastor Valdir, tem um comentário na página de número 14, que é uma dívida do crente. Romanos, os irmãos que puderem, abra aí em Romanos, capítulo de número 1, Romanos, capítulo de número 1, a partir do verso 14 e 15, diz assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Veja, irmãos, que é uma dádiva, né? O pastor Valdir, ele diz que é uma dívida, na verdade, que nós temos como crentes. Veja só o comentário. Realmente, o que o Senhor fez na nossa vida é motivo de muita gratidão. Quando nos lembramos de nossa situação pecaminosa, sem Deus, sem paz, sem segurança, dominados pelo pecado e por Satanás, e do fim triste que estava reservado para a eternidade, isto é razão suficiente para empregarmos todos os nossos esforços a fim de levarmos outras pessoas a Jesus, as quais, a semelhante da nossa situação de outrora, estão palmilhando os mesmos caminhos tortuosos. Quando nós falamos de evangelho, da pregação do evangelho, o irmão precisa entender, a senhora precisa entender que nós temos uma ordenança debaixo de nós. Eu sempre costumo usar um exemplo de quando frequentamos um determinado restaurante e que somos muito bem atendidos em determinado restaurante ou em determinado local. A gente recomenda isso para as pessoas. Nós recomendamos aos outros que vá naquele restaurante, tem um prato muito bom, vá ter determinado comércio, as pessoas lhe atendem muito bem, e alguns até indicam quem foi a pessoa que atendeu. Por quê? Porque você teve uma experiência diferenciada. E essa experiência você gostaria que as pessoas também tivessem. Por que não fazer isso com o evangelho? O que é o evangelho? O evangelho nos transformou. A Bíblia nos narra que nós éramos cegos, pobres, nus, desgraçados, destituídos da glória de Deus. Só que, quando nós fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, nos tornamos uma nova criatura. Toda a condenação que nos era imposta foi tirado. Aqueles que estão em Cristo, né, eles não têm mais nenhuma condenação. Então nós vivemos tudo isso, nós temos vivido experiências com Deus. E por que essa experiência que eu vivo, eu não quero passar às pessoas que estão ao meu redor? É aí que está a grande sacada do Evangelho. Quando nós olhamos, dos mandamentos sobraram 2: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então você percebe, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Evangelho é amor. Evangelho é uma ação de devoção ao próximo. Pastor Valdir, ele cita Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 13, verso 8, ele fala: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. O trabalho de ganhar almas constitui-se numa dívida a pagar. Quando permanecíamos no pecado, tínhamos uma dívida enorme, estávamos sem condições de pagá-la, mas tudo foi pago, perdoado por Deus, tudo foi pagado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós estamos, essa lição, ela estará próxima aí dos dias natalinos, e no Natal todo mundo quer ganhar presente, faz o seu amigo secreto. Mas por que não oferecer o maior presente que Deus já deu à humanidade, que é Jesus Cristo? Isso é a missão da igreja, é um propósito global. Veja que o segundo tópico fala que é um propósito local, global. Ele não é específico, irmãos. Esta obra não é específica. Nós lemos no texto do nosso texto leitura bíblica em classe, né, que foi dado a todas as línguas, né, aqui a todas as línguas, tribos, povos, nações, todas as pessoas. É um propósito global. Então não adianta a gente querer se reduzir a locais. Deus te colocou em determinado local, a empresa onde você trabalha, a sociedade onde você convive, a rua onde você mora, o bairro onde você mora, Deus te colocou ali com um propósito. E este propósito é ser a referência da glória de Deus e iluminar as pessoas com o evangelho que nos é proposto. Então, veja, irmãos, veja que esta é uma missão dada à igreja e é um propósito globalizado para toda tribo, língua, nação. Então você tem essa proposta.
Mas vamos continuar aqui, né, dentro da nossa listão, falando ainda sobre a obra salvífica que nós temos. Eu quero colocar aqui alguns pontos, deixa eu disponibilizar esse slide para vocês. Um outro ponto, as características e o aspecto desta missão. Então, primeiro, é imperativo. Vamos consultar aqui Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 16. É um texto extremamente conhecido, mas eu quero dividir com os irmãos. Capítulo 16, verso de número 15. Olha só. E disse-lhe Jesus, então é imperativo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não há uma exceção, não há uma exceção. Nós estamos no Brasil e nós sabemos que no Brasil nós temos recebido muitas pessoas de outros países. Pessoas que vêm fugindo de guerras, pessoas fugindo de situações econômicas de outros países. Essas pessoas precisam ser alcançadas no evangelho. Então eu até costumo dizer, e veja aí o tópico de número 2, pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Daí o autor coloca qual a nossa disposição. Mas eu não falo só da disposição, mas você tem disposição e você está disposto. São duas questões que a gente tem. Se nós estivéssemos em sala, e essa pergunta eu quero deixar a você, qual a sua disposição? Você está disposto a pregar o evangelho? Por certo, ouviríamos você falar sim, mas você tem disposição? Você tem disposição para pregar o evangelho do Senhor? E daí alguém fala, mas pastor, a minha vida é muito corrida, e o autor até cita, né, os nossos jovens, ele coloca aqui pelo menos 4 perguntas, né, que eu compartilho com os irmãos. Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? Mateus capítulo de número 24 e o verso de número 14. Acompanhe comigo aí, Mateus capítulo de número 24 e o verso de número 14. Ele nos diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda gente, e então virá o fim. Então veja que nós temos também uma responsabilidade em cima dessa questão. Nós precisamos pregar. Irmãos, mais uma vez, me permita vos falar, nós temos a missão de pregar, mas nós não temos a função do Espírito Santo. Quem convence o homem do seu pecado, das suas falhas, da justiça, é o Espírito Santo de Deus. Você é um semeador. Você planta a semente. A Bíblia nos diz que a semente pode cair em terra fértil, a semente pode cair no meio das pedras, pode cair no meio do caminho e pode cair lá em terra fértil. A sua missão é plantar a semente. Nós não somos defensores de um time de futebol, não somos defensores de um partido político, nós defendemos uma experiência que nós temos de ter a nossa vida transformada em Cristo Jesus, e essa situação é tão boa para nós que nós queremos dividir com as outras pessoas. E não é obrigação nossa colocar uma arma na cabeça da pessoa e falar, você precisa aceitar Jesus. Mas nós temos que pregar o evangelho. Amém? Uma outra pergunta que fala, à luz dessa grande urgência evangélica que temos feito em prol do reino de Deus, né? E daí ele cita alguns textos, mas me permita citar aqui segunda carta do apóstolo São Paulo, 2 Coríntios, capítulo de número 5, e o verso de número 10, 2 Coríntios 5, 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então nós temos, irmãos, que dar uma prestação de conta a respeito da nossa obra também. A uns foi dado 5 talentos, a outros 2, a outro 1, mas não enterre o seu talento. Deus lhe chamou. Aproveite agora que estamos findando o ano e faça um compromisso com o céu de você ganhar pelo menos uma alma para Jesus no ano de 2024. Uma outra pergunta, nós temos formado obreiros suficientes? Paz, meus irmãos, nós temos sentido muito a falha no evangelho brasileiro, que podemos dizer, estamos vivendo isso daí, de gerar pregadores, de gerar ganhadores de almas. Hoje me parece que as igrejas estão mais preocupadas na prosperidade, nos bens materiais, em oferecer uma adoração a Deus, e está tudo certo. Mas esquecemos de compartilhar
o reino de Deus para as pessoas que estão se perdendo. Nós estamos salvos dentro da nossa embarcação e olhando para as multidões que estão morrendo e não estamos fazendo nada. Então fica uma atenção. Mas continuando aqui, veja que a missão, ela tem um aspecto individual. Ah, pastor, a minha igreja não faz missão, mas veja só comigo, Atos, capítulo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1 e o verso de número 14, a partir do verso de número 14 até o 41, não dá para ler todo o texto, mas eu quero aqui salientar os primeiros passos dos apóstolos, a partir do verso 35, os irmãos vão começar a perceber que eles tinham a sua missão enquanto igreja, mas cada um saía para um lado fazendo missão, pregando o evangelho. Estevão saiu, foi apedrejado. Nós vemos que Filipe, ele sai correndo atrás de um etíope na sua carruagem para ver se ele estava entendendo o que estava sendo pregado. Então, os irmãos começam a perceber que eles anunciam. Nós vemos que André, é ele que é um dos percussores para anunciar Jesus para Pedro, André, irmão de Pedro, depois para anunciar Natanael, depois nós vemos Filipe chamando a Natanael, na verdade, né? E todos eles tinham uma experiência com Cristo, eles queriam passar essa experiência com mais veemência para as pessoas. Então, depois medite, né, a partir desse texto, né, eles tinham prazer em falar de Jesus, em convidar as pessoas. E vejam que eles não pregavam ali, olha, o versículo 45 de João capítulo 1 diz, e Filipe achou Natanael e disse-lhe, olha só como que era a mensagem dele, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael, entendendo de geografia e sabia que Nazaré não era lá um bom lugar, né? Era uma periferia, ele olha e fala, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe olhou, o texto vem e vê. Se fosse parafrasear hoje, né, sobre isso daqui, Filipe estava falando, se você não está acreditando, vem ver. Então, talvez você não tenha muito argumento para falar, não tenha muitas palavras para expressar, para pregar. Pastor, não tem muito conhecimento bíblico, não sei entrar, mas você pode falar. Se você não está acreditando, vem ver. Vamos lá no culto. Vamos lá no culto no meu lar, vamos lá na nossa reunião, no culto de ensino, vamos na escola dominical, alguém vai te explicar, tirar as suas dúvidas, e com certeza, na sua igreja, na sua congregação, você vai ter alguém capacitado com a leitura da Bíblia Sagrada, e eles vão conseguir explicar. Natanael estava na dúvida, pode vir alguma coisa boa? Se você não está acreditando, vem ver. Então, irmãos, seja um plantador de semente, um implantador de semente. Um outro ponto aqui que eu queria colocar também, apesar de individual, também é coletiva. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós já citamos, é um texto missionário, né? A partir do capítulo 2 e a partir do verso número 14, nós vemos Pedro cheio do Espírito Santo. Ele faz uma pregação e nessa pregação quase 3 mil homens se convertem ao Senhor Jesus, né? Quando nós olhamos aqui a igreja cheia do Espírito Santo, essa igreja, Pedro, depois dessa mensagem aqui, mais de cerca de 13 nações que estavam representadas entre aqueles que estavam na frente da casa, depois que todos foram cheios do Espírito Santo, eles saíram e voltaram para suas casas, para os seus lares, levando aquela mensagem, e aquela mensagem foi ardendo, e o Espírito Santo, creio, trabalhando no coração daqueles homens, tanto que quando os discípulos, e principalmente Paulo, quando chega em outras cidades, ele já vê igrejas implantadas ali por causa dessa obra salvadora. Amém? Um outro ponto que é importante aqui é que a obra de Deus, a obra missionária, ela é uma obra dinâmica. Vamos consultar lá Marcos, capítulo de número 28, Marcos, capítulo de número 28, e o verso 19 e 20. Eu acho que tem uma anotação errada aqui, irmãos. Espera aí. Na verdade, os irmãos corrijam aí, mas é Mateus capítulo de número 28 e o verso 19
Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco. Essa obra você não está sozinho. Todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Também, irmãos, ela é ultra circunstancial. Quando nós vemos Paulo instruindo Timóteo, o jovem Timóteo, capítulo 4, e o verso de número 1 e 2, ele fala: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria circunstâncias, a sua própria consciência. E daí, quando a gente entra nos detalhes, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares de Deus, criou para os fiéis, para que conheçam a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, irmãos, ultra circunstancial. Nós estamos vendo que nós estamos nos últimos dias, e nestes últimos dias precisamos lançar a rede para salvar pessoas, irmãos. E isso é através do Evangelho, tá? Ela é indiscriminativa, toda criatura precisa ouvir a pregação do reino de Deus. E veja, irmãos, quando olhamos para os muçulmanos, é a religião que mais cresce hoje depois do cristianismo. E se a gente não tomar cuidado, irmãos, eles têm feito a obra evangelizadora. E nós, o que estamos fazendo, né? A obra também, ela é nacional e ela é local também. Veja só, Atos do Apóstolo 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, sereis testemunha tanto em Jerusalém, local, como em toda a Judéia. E daí, irmãos, é um ponto importante. Veja só, Jesus havia falado para os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Só que eles não eram de Jerusalém, eles eram da Galileia. Jerusalém naquela época estava passando por uma grande perseguição. Ora, Jesus já havia sido crucificado. O governo romano, incitado pelos fariseus, estava perseguindo aqueles novos cristãos. E Jesus fala: fiquem em Jerusalém. Quem sabe, se algum discípulo fosse um pouco mais ousado ali, poderia falar: Jesus, não dá para esperar na Galileia o derramamento do Espírito Santo. Mas não, Jesus falou: fiquem em Jerusalém, sejam revestidos, porque aqui está passando muita gente. Então, irmãos, Deus às vezes nos coloca em lugares que talvez não seja da nossa vontade, mas Ele nos coloca com propósito. E o texto diz, sendo testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e daí vai subindo, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós vemos que o apóstolo Paulo cumpriu esse confins da terra. Deus levanta ainda pessoas para fazer a sua obra nesses últimos dias. E para concluir, irmãos, o livro Evangelho de Lucas, capítulo 17, Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, fala sobre uma missão também transcultural. 17, o verso de número 16, 17 e 16 diz assim: e caiu aos pés com o rosto dela, dando-lhe graças, e este era um samaritano. Veja só, irmãos, aqui está falando da cura dos 10 leprosos, mas está mostrando alguém que não era de Jerusalém, que era um samaritano, que tinha outra cultura. Então, a evangelização é transcultural também. Tribos indígenas, irmãos, pessoas que têm vindo de Moçambique, venezuelanos, né, pessoas de países hispanos, língua hispana, estão no Brasil e cabe a nós. E você pode questionar: pastor, como é que eu faço? Né? Como é que eu posso evangelizar? Eu te dou algumas opções. Você já pensou como a tua profissão? Né? Você estuda direito, você estuda medicina, você estuda tecnologia, enfim, como é que a tua profissão ela pode ser uma ferramenta da obra evangelizadora? Questione a Deus, peça direção ao Espírito Santo. Deus te coloca em ambientes, em lugares, para que a palavra dele seja levada. São pessoas que estão lá, que não foram alcançadas, às vezes dentro da tua empresa, dentro da tua faculdade, às vezes no teu meio de convívio, lugares que eu não posso chegar.
Então tem, dentro do meio político, eu não consigo chegar lá, mas Deus tem levantado homens e mulheres para estar lá dentro das autarquias para falar. Eu não posso chegar, quem sabe, em alguns lugares que você está. Eu não posso chegar, quem sabe, dentro da tua empresa para falar com o teu chefe, mas Deus te colocou lá. Então peça a Deus estratégia. As pessoas que te cercam foram colocadas por Deus. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E o verso de número 47, olha só. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, olha só, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então Deus vai acrescentar pessoas. Só que tem um detalhe, você precisa cair na graça das pessoas. As pessoas precisam olhar para você e falar, ele tem algo diferente, ela tem algo diferente. Eu sinto prazer em estar do lado dessa pessoa. Isso daí é uma oportunidade que o Senhor vai acrescentar a você que está preparado. Pastor, eu não estou preparado. É a oportunidade, ainda dá tempo. Peça ao Espírito Santo, estude a Bíblia Sagrada, participe da escola dominical, leia livros, se prepare, peça ajuda. Irmãos, quando nós olhamos o crescimento da igreja apostólica, ela cresceu com a ajuda do Espírito Santo. E ela continua crescendo. A nossa igreja, os missionários chegaram aqui e não falavam português. Deus lá em Belém do Pará preparou alguém que falava inglês para falar com eles, para incentivá-los e mostrar aonde eles deveriam chegar, a igreja que deveriam chegar. E o nome do Senhor foi glorificado. Nossa igreja hoje passa dos 100 anos de idade e continua sendo uma igreja evangelizadora. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pelo trabalho que você tem desenvolvido para a obra do Senhor. E eu creio que, se Jesus não voltar, 2024, nós temos uma grande missão a cumprir, levar a palavra de Deus às pessoas. Aproveite agora, no Natal, né? Nesta noite de Natal, aproveite antes de cortar as aves, antes de cortar o peru, comer aquela farofa de ovo. Convide a sua família e apresente Jesus. Mostre qual é o verdadeiro sentido do Natal. Não se alongue, mas fale, hoje nós estamos celebrando o aniversário. Pastor, é uma data comercial. Irmãos, independente da data ser comercial ou não, ser romana ou não, Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e ele está vivo. E ele merece toda a honra e toda a glória. Então, na mesa de Natal, antes de comerem, agradeça ao aniversariante, fale do aniversariante, sente com alguém e fale, olha, Jesus mudou a minha vida, eu tenho experiências grandes com Jesus e desafio você a também ter uma experiência. Essa é a missão que foi dada à igreja. Ela foi dada a mim, foi dada a você, e nós temos que levá-la de uma forma toda especial. Amém? Que Deus te abençoe. Se você puder, feche os teus olhos. Amado Deus, eu quero te louvar pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã que está assistindo a esta aula. Senhor, nós entendemos e aceitamos a missão que nós temos dada por Ti para estes últimos dias. Senhor, talvez a nossa capacidade seja muito pequena, mas Tu és um Deus que nos ajuda, que nos capacita. Abre a nossa mente, nos faz entender a Tua palavra. Espírito Santo, que Tu possa ser o nosso ajudador a cada dia, ao abrir da nossa boca, que não sejam as nossas palavras, mas que o Senhor traga sabedoria do céu para que possamos declarar o Teu reino a todas as pessoas. Nós oramos, te agradecemos, Senhor, pelo nascimento do Teu Filho, que se fez carne, habitou entre nós. Te agradecemos, Senhor, por esta dádiva tão preciosa sobre a nossa vida, e que Jesus possa nascer em cada casa, em cada família, em cada coração. Pedimos isso no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Feliz Natal para vocês. Semana que vem ainda tem a lição de número 14 e vai ser uma bênção compartilhar algo com vocês também. Deus abençoe a cada um de vocês e Feliz Natal.